Mas para uma pessoa que está precisando, que tem uma ideia, que já prototipou ela, que já tem os números e já processou, que sabe como vai escalar, o que essa pessoa tem que fazer para convencer as outras a investirem no seu negócio? Legal. Acho que a primeira passo que eu sempre falo é fazer uma reflexão se faz sentido captar dinheiro para escalar o seu negócio, assim. Ótima resposta. Porque eu sinto que, mais uma daquelas coisas que a gente fica sendo martelado, né? Ah, dinheiro é bom, investidor é bom. Às vezes não é, né? Às vezes não é, e às vezes não é para o seu negócio, nem para aquilo que você quer fazer. Então, eu sou uma pessoa que eu acredito muito, por exemplo, eu acredito em masterizar uma coisa, né? Um nível de qualidade muito alto, uma coisa meio parecida com uma cultura japonesa. Se você quer masterizar muito, pegar um dinheiro de um investidor que te leva para um crescimento rápido, vai te colocar num nível de sofrimento enquanto indivíduo, que é totalmente improdutivo, assim. Mas, se você toma a decisão de, no meu negócio, colocar mais dinheiro vai me gerar mais crescimento, e eu vou chegar mais longe mais rápido, e eu acho que é importante para aquilo que eu tô fazendo, e eu quero captar, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é conseguir articular bem essa narrativa para o investidor. E o investidor está muito preocupado em duas coisas. Investir num negócio que seja grande o suficiente. Então, você tem que conseguir articular para ele que aquilo que você está fazendo é gigante. Então, existem 220 milhões de brasileiros. Aquilo que eu estou fazendo tem potencial de entrar em 50 milhões. O tamanho do mercado... Essa é uma primeira validação importante. E a segunda validação importante é o brinco. Investidor, teoricamente, é um risk taker, né? Ele toma risco. Mas, na verdade, todo o framework de investimento é 1000 motivos pelo qual eu não vou investir em você. E aí, cada coisa que você fala pra ele, ele vai falando, não, acho que isso aqui contornou isso. Ele vai meio que... Ele tem um checklist ali de coisas. Ele vai primeiro com não. Ele vai primeiro com não pra chegar num sim. Então, a segunda parte de articular essa narrativa é, beleza, eu consegui provar que é grande o suficiente, que meu negócio com mais capital ele vai crescer muito mais rápido, isso é muito bom. Desculpe-me te interromper, mas essa é uma lição muito importante para quem está nos ouvindo. O investidor, ele não quer gastar energia com um investimento pequeno, né? Ele não vai querer chegar com R$1 milhão ou 500 mil reais, porque ele já está tomando um risco alto. E ele tem, normalmente, muito mais energia para investir, né? Ele prefere colocar tickets maiores em empresas que têm potencial de virar unicórnios, ou acho que nem se usa mais esse termo, né? Mas empresas que têm potencial de dar grande retorno para o investimento que ele fez, do que ficar pulverizando numa gestão de 100 empresas. Ele prefere, às vezes, investir em 4, 5 tickets de 20 milhões do que investir em 100 empresas de 1 milhão ou 200 empresas de 500 mil. Então, quando você chega com um pedido muito pequeno, você ouve muito não, porque as empresas falam, desculpa, mas esse é um ticket que eu não trabalho, né? Exato, não faz sentido eu gastar minha energia nisso, assim. Ficar olhando, porque ele também, a partir do momento que ele coloca o dinheiro na tua empresa, ele vai olhar a tua empresa de perto e vai acompanhar, e você vai ter que dar reporte. Eu imagino que hoje você tenha que se reunir bastante com os investidores. Você tem reuniões mensais? Como que é o reporte para esses? Hoje eu faço reuniões trimestrais com meus investidores de conselho, mas conselho formal, a gente é uma empresa auditada. Então, envio, por exemplo, balancete, coisas do tipo, assim, mais em termos de governança mesmo. Eu tenho algumas reuniões mensais com alguns investidores, mas não é mais um dia a dia, mas dá trabalho, assim. E como em toda relação, a sua relação com o seu fundo, com o seu investidor, é uma relação que você tem que manter as pessoas motivadas para o futuro. A maior chance de você captar de novo, uma vez que você captou, é com os seus próprios investidores, é muito mais fácil do que você ir a mercado. Então, tem que ter aquela relação que você tem que cuidar. E vocês hoje já são positivos? A gente está no processo de break-even, assim. A gente está muito perto de ser positivo. Que eu acho que é uma outra coisa que é muito importante no mundo de hoje, de geração de caixa assim que possível, dado o nível de incerteza global que a gente tem, né? Explica para mim um pouquinho o que é o break-even, porque pode ser que quem está nos ouvindo aqui não saiba. O break-even, para quem está nos ouvindo, é basicamente quando a sua operação ela fica no 0 a 0. Então, as suas receitas se igualam às suas despesas, e aí você não precisa mais tirar dinheiro do banco para fazer ela sobreviver, né? Dali em diante, você vai para um cenário onde você vai ter geração de caixa cada vez maior e etc.
E aí, muitas vezes, as empresas entram e elas têm um nível de tolerância até o break-even, né? Porque você continua fazendo investimentos para ganhar mercado, para trazer clientes para dentro, a tua operação ainda não está positiva, mas você tem ali um horizonte de 5, 6 anos. Vocês estão há 6 anos no mercado, né? A gente está 6 anos. Agora que vocês vão zerar as contas, estão próximos de zerar as contas, mas também, a partir do momento que você está com um modelo consolidado, que você está com os custos controlados... Trazer novos clientes faz com que você tenha uma lucratividade absurda, né? Sim. E acho que é uma coisa, por exemplo, uma empresa de tecnologia, né? Então, o que eu gastei esse dinheiro nos últimos anos? Basicamente com pessoas, engenheiras de software, construindo uma solução. Então, diferente às vezes de quando você tem um business de tijolo, né? Que você vê construir um prédio com o dinheiro que eu captei. Você constrói uma infraestrutura tecnológica. E aí é importante, né? Que essa infraestrutura... Você não tem ali uma função de um arquiteto que fala, para ela ficar de pé, tem que ter essa viga aqui, furar o chão ali. Você precisa tomar vários riscos e fazer várias apostas, que é muito do que a People fez também. Isso cria uma complexidade adicional na ideia de empreender, né? A gente investiu 100 milhões de reais construindo uma plataforma, uma infraestrutura de tecnologia. E como IA vai... Você está chegando a um determinado momento onde a programação hoje em dia... Tem até termos como vibe code, né? De você poder usar a linguagem natural para codificar, dizer para IA o que você quer e ela te entrega o produto sem você ter que ver todo o aramado que está por trás de tecnologia. Como o advento da IA tem feito com que você tem barateado esse custo tecnológico de programação e tudo mais? Hoje, você já está usando ou não? Hoje a gente está usando bastante. Hoje, em termos de baratear, assim, a gente não vê uma ligação tão direta. A gente vê, por exemplo, mais produtividade em pessoas que usam, por exemplo, copilotos para gerar código. Então, um time... Debug, esse tipo de coisa. Um time que talvez com 20 entregaria, sei lá, 20 coisas. Um time com 20 pessoas talvez agora entregue 40 coisas. Então, tem um aumento, né, que a gente fala do throughput do time, do quanto o time pode entregar. Mas a gente ainda tem muitas dúvidas, assim. Apesar da gente acreditar que IA vai mudar muita coisa no nosso negócio. O que eu acho que vai com certeza mudar? O nosso negócio é um negócio de especialistas. Então, corretores geralmente se orgulham de existirem há 100 anos. E eles, nesses 100 anos, ganharam o quê? Experiência, credibilidade. Então, se chega um problema, eles sabem resolver. Com o advento da IA, a popularização disso, se eu tenho 100 anos de registro de como as decisões foram tomadas, aquela especialidade ela perde um pouco de valor. Então, eu acho que, por exemplo, muitas funções especialistas que existem dentro de uma corretora vão ser menos necessárias. Eu acho que a segunda coisa que vai mudar muito na nossa vida é a interface. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma plataforma que as pessoas interagem e tal, ela é super visual. Eu acho que no mundo de IA a gente vai acabar indo para uma interface muito mais textual com as coisas. Então, talvez a pessoa não queira entrar na plataforma e arrastar um negócio de um lado para o outro. Talvez ela queira escrever. Dizer, eu sou o RH da empresa tal e eu quero saber isso. Em vez de gerar um PDF, ela quer que venha no texto, alguma coisa assim. Então, a interface que a gente interage com os nossos clientes, eu acho que vai mudar muito e a gente está testando muita coisa nesse sentido também. E eu acho que vai ter um ganho de produtividade geral, assim. Mas eu ainda acho que vai ter 2 lugares que vai ser muito importante todo mundo continuar aprendendo ou sendo relevante. Fazer o prompt, então dar o comando e revisar o que foi feito. Acho que por algum tempo, por mais que você consiga fazer, por exemplo, quem nunca usou Vibe Coding tem que usar, é incrível. Mas, por exemplo, eu não tenho capacidade hoje de revisar o código. Então, eu não sei se vai ser vulnerável, se a minha empresa vai ser atacada por hacker, se meu banco de dados vai ficar exposto. Então, o desenvolvedor ele continua tendo muito valor nesse trabalho, sabe? Agora, muito daquele meio, de aquela produção massiva de conteúdo, de código, eu acho que isso vai mudar muito, assim, radicalmente. Entendi. E como a gente tem falado muito de saúde mental nos últimos anos, né? Quando a gente falava de plano de saúde, a gente falava de uma saúde física. Depois, com a pandemia especialmente, a gente tem essa discussão da saúde mental, especialmente dentro das empresas. E eu imagino que essa questão ela foi incorporada. Até a tua visão sobre saúde é mais holística, né? Ela fala de parte financeira, mental, física. E eu acho que tudo isso está conectado. Porque se a sua saúde financeira vai mal, provavelmente a sua saúde mental também vai mal. E se a sua saúde mental está mal, sua saúde física está mal. São todos lados diferentes da mesma coisa, né? Perspectivas diferentes do mesmo objeto. Como que a saúde mental hoje entrou dentro das empresas, quando você fala de cuidado com o funcionário, e como que isso impactou o teu negócio? Legal.
É um ótimo ponto, assim, ruptura só existe na série da Apple TV, né? Em nenhum outro lugar existe, assim, a gente fala muito isso pros clientes. Saúde mental tem impactado já muito as empresas, principalmente quando elas olham para afastamento. Então, o número de afastamentos por saúde mental, quando a gente olha para INSS, atestado, tem aumentado muito. Então, já existe ali um impacto que eu tinha 10 funcionários, agora eu tenho 8, porque 2 estão afastados, né? E isso, eu vou precisar contratar alguém em vários negócios, um temporário, aumentar o time para conseguir lidar com essa falta. Mas tem uma segunda coisa que é mais difícil de medir, mas eu acredito muito que isso é até pior do que a falta, que é aquela sensação de média produtividade, né? Tô no trabalho, mas meio que não faço nada. Que é o que a gente chama de presenteísmo hoje. As empresas acho que têm ganhado muito mais consciência, é um tema muito quente, principalmente com RHs. Eu ainda não acho que a gente, como sociedade, acertou qual que é a solução ou o conjunto de soluções para esse problema, porque, igual você falou, é muito multifatorial. Então, existe alguma coisa, o benefício de saúde mental vai resolver a vida das pessoas? Não vai. As pessoas estão com uma carga cognitiva alta porque elas trabalham de casa, aí tem o WhatsApp do trabalho, o WhatsApp da vida pessoal, o mensageria corporativa, um Teams, um Slack da vida, aí tem as tarefas do trabalho. Então, essa carga cognitiva em excesso, com problemas de caráter pessoal, às vezes com tempo de locomoção em excesso, com solidão aumentando, com várias coisas que estão levando a gente para um lugar bem, bem desafiador, assim como sociedade. O que me deixa otimista é que eu acho que pelo menos a gente tá falando sobre isso agora. Uhum. Versus a gente tem vivido com esse problema há algum tempo, né? Não é novidade agora. E antes a gente meio que fingia, falava que era mimimi, que as pessoas não estavam sentindo. Ou sentia uma dor, mas não conseguia expressar o nome dela, né? Exato. E expressar o tipo de dor que você sente é importante, porque aí, primeiro, quando ela tem um nome, ela existe. Exato. E se ela existe, ela tem tratamento. Exato. Qual